A vida que você sonha talvez já esteja ali, bem na frente dos seus olhos, mas ela exige que você atravesse um caminho que a maioria das pessoas evita. Um caminho desconfortável, incômodo, difícil, e é justamente por isso que a maioria nunca chega lá. Eu demorei anos para entender isso. Passei muito tempo achando que as pessoas bem-sucedidas tinham algo que eu não tinha. Talento, dinheiro, sorte, disciplina sobrenatural. Eu olhava pra mim e via um cara comum que começava várias coisas e largava no meio, que se empolgava por 2 dias e depois inventava uma desculpa qualquer pra não continuar. Eu achava que meu problema era preguiça, falta de foco, falta de força de vontade, mas no fundo era medo, medo do desconforto, medo de encarar aquilo que eu sabia que ia doer. Então eu me escondia atrás do fácil, atrás do que eu já conhecia, e isso me mantinha exatamente no mesmo lugar. Teve um dia específico que eu nunca vou esquecer. Era uma segunda-feira comum e eu tinha decidido que ia acordar cedo para começar a mudar de vida. Eu tinha lido um livro motivacional no fim de semana e estava convencido de que aquele seria o começo de uma nova fase. Coloquei o despertador para as 5h30 da manhã. Quando ele tocou, ainda estava escuro. A cama estava quente, o cobertor pesado, o corpo cansado. Eu pensei, só mais 5 minutos. Acordei 2 horas depois. Quando percebi que tinha falhado comigo mesmo mais uma vez, senti uma mistura de raiva e vergonha. Fiquei me olhando no espelho com aquela expressão de derrota e pensei, por que é tão difícil fazer o que eu sei que vai me fazer bem? Naquele dia, alguma coisa em mim começou a mudar. Porque pela primeira vez eu parei de me xingar, parei de me bater por dentro. Em vez disso, eu me fiz uma pergunta sincera. E se, ao invés de tentar ser perfeito de uma hora para outra, eu aprendesse a gostar do difícil aos poucos? Foi assim que começou minha jornada para me viciar em fazer coisas difíceis. Não do dia para a noite, não com uma reviravolta mágica, mas com pequenos acordos, pequenos desafios, pequenas vitórias. Eu comecei com coisas simples, tomar banho gelado, caminhar todos os dias, mesmo quando não queria, comer melhor sem radicalismo, dormir no horário, mesmo quando a série estava boa. Não foi fácil, mas eu fui criando um novo tipo de prazer, o prazer de vencer a mim mesmo. No começo, tudo parecia um sacrifício, mas depois de algumas semanas, algo curioso aconteceu. Eu comecei a sentir falta daquilo. Quando eu pulava a caminhada, o corpo reclamava. Quando eu comia besteira demais, sentia o peso. Quando dormia tarde, o dia seguinte era nublado. Era como se eu estivesse, aos poucos, me desintoxicando do fácil e criando um apetite novo pelo que exige mais. E aí eu percebi, a dificuldade tem um gosto amargo no começo, mas ela deixa um gosto doce depois. Já o fácil é o contrário. Ele é doce na hora, mas depois pesa, cobra, dói. Essa sacada mudou tudo pra mim. A vida que eu queria construir exigia sacrifício. E não no sentido de sofrimento contínuo, mas no sentido de fazer escolhas conscientes. Escolher o que é difícil agora, para viver melhor depois. Escolher desconforto com propósito, em vez de conforto sem sentido. Aos poucos, fui entendendo que toda vez que eu evitava algo difícil, eu estava abrindo mão de uma versão melhor de mim mesmo. Toda vez que eu escolhia o caminho mais cômodo, eu traía os meus próprios sonhos. E essa consciência começou a me incomodar mais do que o próprio esforço. Foi aí que tudo virou. Eu percebi que eu podia treinar o meu cérebro como quem treina um músculo. A cada dia em que eu fazia uma coisa difícil, eu ganhava mais força para fazer a próxima. A cada vitória sobre o meu próprio impulso de desistir, eu construía algo invisível, mas real. Confiança. E essa confiança virou vício. O bom vício. O vício de ver até onde eu posso ir. O vício de sentir orgulho de mim mesmo. O vício de não me esconder mais atrás de desculpas. Claro, ainda tem dias ruins, ainda tem manhãs em que eu quero ficar na cama, ainda tem tentações, mas agora eu sei o preço de ceder e sei o valor de resistir. Fazer coisas difíceis não é sobre se punir, é sobre se libertar, porque o fácil, muitas vezes, é a prisão mais confortável que existe e o difícil é a chave que abre essa cela. Hoje, quando eu encaro um desafio, eu não penso mais, isso vai ser cansativo. Eu penso, isso vai me fazer crescer. Eu troquei o medo da dor pelo desejo de evolução. E isso muda tudo. A dificuldade virou minha aliada.
Não porque ela desapareceu, mas porque eu mudei meu olhar sobre ela. Eu parei de esperar que a vida fosse fácil. Comecei a desejar que ela fosse significativa. E coisas significativas geralmente exigem esforço, exigem tempo, exigem entrega, mas também oferecem algo que o fácil nunca vai te dar: orgulho verdadeiro, autoestima construída, não comprada, paz de quem está em paz com o próprio caminho. Se você quer mudar hoje, agora, eu te digo, comece pequeno, escolha uma coisa difícil por dia, só uma, e vença ela. Pode ser não pegar o celular assim que acordar, pode ser levantar quando o despertador toca, pode ser dizer não para algo que te distrai, pode ser dizer sim para algo que te assusta. O importante é que você vença um desafio e depois outro e outro. No começo parece pouco, mas depois de um tempo, você vai olhar para trás e perceber que se transformou, que criou uma identidade nova. A identidade de alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. E essa identidade é poderosa, porque ela te liberta, ela te empodera, ela te mostra que você não é refém do seu conforto, que você pode ser maior que seus impulsos, maior que suas desculpas, maior que os velhos hábitos que te seguravam. Você pode aprender a gostar do difícil, pode transformar a dor em propósito, pode encontrar prazer na superação, pode fazer da disciplina um presente e não uma punição. Mas isso começa com uma decisão, a de sair da anestesia do fácil, de acordar, de se desafiar, de se importar de verdade consigo mesmo. E olha, não espere se sentir pronto. A prontidão é uma mentira que a mente conta para te manter parado. Você vai começar com medo mesmo, com dúvida, com cansaço, e tudo bem. O importante é começar. Começar é o que quebra o ciclo. Começar é o que muda a narrativa. Começar é o que te tira do raso e te joga no profundo, onde a vida acontece de verdade. Então, se você ainda está aí ouvindo isso, talvez já tenha começado. Talvez uma parte sua já esteja cansada do fácil, já esteja entediada da superfície, já esteja desejando algo mais. E esse desejo é tudo que você precisa. Alimente ele, proteja ele, transforme ele em ação. E um dia, sem perceber, você vai se ver lá, fazendo o que antes parecia impossível, vai se ver apaixonado pelo desafio, viciado na sensação de crescer, dependente da própria evolução. E aí, meu amigo, minha amiga, ninguém mais te segura, porque o difícil não é o fim, é só o começo. E o começo é hoje.